Olá! Quem é que já está aqui comigo para a gente começar a falar hoje sobre segurança do paciente? Sejam muito bem-vindos. Hoje é nosso espaço aqui no Ibraenf para falarmos sobre segurança do paciente, para a gente dedicar aí um tempo a essa causa tão importante para o enfermeiro, né? É a grande base aí do nosso trabalho, é garantir que os pacientes tenham a melhor qualidade e que eles não tenham danos, né, durante o tratamento, que eles tenham a melhor opção, que eles tenham o melhor acompanhamento e que não tenham riscos aumentados durante a sua estadia no nosso serviço de saúde, durante o nosso acompanhamento. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui comigo ao vivo. Parabéns por dedicarem esse tempo aí para aprender mais, para crescer, para tornar a segurança do paciente mais presente, né, mais forte aí nos nossos serviços, na nossa missão aí como enfermeiros. Para você que está assistindo essa live aí através da reprise, seja bem-vindo, né? E se gostou, manda para alguém, vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa ideia, vamos compartilhar essa causa, é sempre importante, necessário, né? A segurança do paciente é uma luta diária, então a gente tem muito aí que batalhar. Então, quem é que já está aqui comigo? Deixa eu dar um oizinho aqui. Enquanto eu vejo aqui quem está comigo, por favor, me deem um retorno do áudio, se está tudo bem, imagem, áudio, para a gente começar o nosso assunto de hoje. Então, aqui já tem umas pessoas aqui comigo, Claudiane, Sulian, Vívia, Aike, Henrique, Dantas, boa noite, gente, tá? Então, vamos lá. Vamos compartilhar essa causa agora. Então, clica aqui nesse aviãozinho de papel, vamos mandar para mais coleguinhas aí, né? Para nossa turma, para os nossos colegas de trabalho, para quem está à frente de núcleo de segurança do paciente, para quem está começando essa caminhada, para quem já está nessa caminhada, vamos compartilhar aí. Eu sou Kátia Dias, eu trabalho com segurança do paciente há bastante tempo, há mais de 10 anos que eu tenho estado aí, né, com essa missão de orientar pessoas e de ajudar pessoas a implantarem metodologias que agreguem valor, né, para a cultura de segurança do paciente. Eu trabalho na área assistencial e neonatologia e trabalho com gestão da qualidade e segurança do paciente. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai começar agora, tá, sobre o nosso assunto aqui. Só, por favor, me deem um retorno aí do áudio, se tá tudo bem. Tudo bem? Boa noite. Ok? Tudo bem, gente? Então vamos lá. O nosso tema hoje é sobre gerenciamento de riscos. Quem já ouviu falar disso? O que é gerenciamento de riscos, né? Quando a gente está falando sobre gerenciar perigos, gerenciar riscos, o que isso quer dizer? Quem já se envolveu com isso aí? E quem já teve dúvida? Será que é difícil fazer gerenciamento de riscos, gente? Quem já ouviu falar e quem está participando aí dessa causa sabe do que eu estou falando. Gerenciar risco é algo bastante complexo, é algo bastante difícil de ser colocado na prática, não porque a metodologia é difícil, a gente vai falar hoje aqui sobre o método, o passo a passo, como que eu faço para gerenciar riscos na minha unidade, mas o difícil é estarmos à frente de um processo em que eu preciso convencer as pessoas, engajar as pessoas, usar a criatividade, usar da minha liderança para gerenciar os recursos que eu tenho e implantar novas atividades, novas barreiras no meu processo de trabalho, né? Então, como eu sempre repito aqui para quem me acompanha há algum tempo, comece sempre pelas pessoas, porque o mais difícil é realmente engajar a equipe e convencer aí a equipe, né, dessa importância e de que mudar não é nada fácil, né? Mudar exige etapa, existe mudança de comportamento mesmo, e esta é uma causa que o enfermeiro precisa estar à frente, como líder, né, da equipe. Então, o que a gente vai falar hoje? Só mais uma orientação que para eu não me esquecer. Quem tiver dúvida ou quiser compartilhar alguma experiência sobre gerenciamento de riscos, coloca nessa caixinha que está com interrogação aí, que fica mais fácil, né, para eu evidenciar que tem uma pergunta, e ao final da live nós vamos abrir essa caixinha para poder discutir as dúvidas, ok? Porque às vezes, digitando aí no comentário, como eu tenho um conteúdo aqui para passar, né, nem sempre eu consigo parar para ler esses comentários e também pode atrapalhar um pouquinho o raciocínio aí de quem está seguindo a live. Bacana? Então é só clicar aí, digita na caixinha com essa interrogação, que no final a gente vai abrir a live.
Então vamos lá, gente. O áudio está ok? Ok? Que eu não vi o retorno aqui do áudio. Ou digam para mim aí só se vocês estão me ouvindo bem. Então, manda coraçãozinho também, que é bacana, legal, eu gosto bastante. Tudo bem? Vamos lá, gente? Olha só, o que é gerenciamento de risco, né? Que assunto é esse? Como na live passada nós falamos sobre o papel do núcleo de segurança do paciente. Então, a gente falou o quanto o núcleo de segurança do paciente pode fazer, pode definir metodologias, né, dentro dos serviços de saúde. E uma dos grandes papéis, dos grandes desafios do núcleo de segurança do paciente é fazer gerenciamento de riscos. Então, resumidamente, nós dissemos, né, que o núcleo de segurança do paciente tem 3 responsabilidades principais, é a base do funcionamento do núcleo: gerenciar protocolos, gerenciar o número e tratar os incidentes, os eventos sentinelas. E o terceiro grande papel aí é gerenciar os riscos. Mas gerenciar risco não é a mesma coisa que gerenciar eventos? Eu ouço muito essa pergunta. Não, são coisas completamente diferentes, tá? Gerenciar eventos sentinela é gerenciar, tratar os fatos que aconteceram, é retrospectivo, é reagir à situação que aconteceu para que ela não aconteça novamente. Então, aconteceu uma extubação. A gente vai definir estratégias na situação para evitar que isso aconteça novamente. E o que é gerenciar risco? É gerenciar para que não aconteça a extubação, tá? Então, gerenciar risco é reconhecer no território, no terreno, no processo que nós estamos envolvidos, quais são as possibilidades de falha, de eventos e intervir, né? Fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Praticamente todos os eventos catastróficos que a gente vê aí na mídia, né, gente? Então, a gente tem muitos exemplos de eventos sentinela em que aconteceram óbitos. Todos esses eventos, com certeza, em algum momento do processo, alguém quase viu aquilo acontecer. Já estava claro que aquilo poderia ter acontecido e que não foi tratado adequadamente com barreiras que contivessem, né, que impedissem que aquele evento acontecesse, né? Vamos citar um exemplo bem famoso aí, que até hoje me impressiona, me causa muita frustração, né? Me causa muita dor ainda, quando eu cito esse exemplo do caso daquela técnica de enfermagem que fez a administração de vaselina, né, endovenosa numa criança pós-operatório, uma criança previamente rígida, e a criança faleceu. Então, aquilo foi trágico, foi catastrófico para a família, para o paciente, para a comunidade toda e para a profissional. Então, gerenciar riscos, gente, é reconhecer que com certeza aquilo quase aconteceu, com certeza absoluta. Alguém já viu um frasco de vaselina igual a um frasco de soro num armário, quase pegou e por acaso não pegou, né, no lugar do soro, e deixou aquele fato lá adormecer até que um dia ele eclodiu, né, num evento catastrófico que foi para a mídia e que destruiu muitas famílias, inclusive da nossa profissional, né, da nossa colega relacionada aí nesse caso. Então, o que é gerenciar riscos e eventos? Eu digo sempre que é proteger a minha equipe de fazer, né, de repercutir, de incutir danos para o paciente. É proteger o meu paciente e é proteger a minha equipe. É reconhecer aquilo que está lá, que pode dar errado e implantar barreiras. E essas barreiras a gente vai falar no final aí, que tipo de barreira a gente implanta. Tá? Mas aí, por onde a gente começa? Gerenciar riscos é isso. É definir metodologia para identificar quais são as prioridades daquele processo, e é peculiar, gente. As prioridades do processo são relacionadas a cada processo. É diferente a prioridade em cada instituição, é diferente a prioridade em cada setor da instituição, inclusive. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Por que é diferente, né? Por quê? Então, o que é gerenciar risco? Primeiro, gerenciar risco não. O que é segurança do paciente? Qual que é o conceito de segurança do paciente? Segurança do paciente é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário. Olha a frase, é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário. O que é isso? Todos os processos, todas as atividades que nós fazemos em saúde têm
risco. Todas as atividades, todos os procedimentos, todas as situações em que o paciente é atendido, nós temos riscos envolvidos. Não existe processo, nem instituição, nem setor que é 100% seguro e que não tem risco de nada acontecer. Isso não existe, tá? Então, segurança do paciente é reconhecer o que está gritante, né, o que está fora de controle em relação aos riscos, intervir para que aquilo seja minimizado e fique dentro de uma linha de controle, né, que a gente reduza ao máximo a possibilidade de acontecer. Então, segurança é isso. Por isso que a base da segurança é gerenciar o que pode acontecer. Então, como que a gente começa, né? Por onde a gente começa? A grande diretriz, gente, para gerenciamento de riscos que nós utilizamos aí dentro da segurança, dentro dos setores, é da ABNT, NBR, a ISO 31000. Essa é a grande diretriz de gerenciamento de riscos internacional, inclusive. Ela preconiza passos e é a metodologia mais famosa, né, de gerenciamento de risco em qualquer serviço de saúde, em qualquer serviço de prestação, em qualquer serviço, seja na indústria, seja na saúde, qualquer tipo de atividade, nós precisamos gerenciar riscos. Então, a ISO 31000, ela foi publicada inicialmente em 2009 e ela determina uma metodologia, né? Ela define uma metodologia que pode ser usada em qualquer âmbito corporativo e qualquer tipo de serviço. Mas ela serve também para serviços de saúde. Qual que é o nosso propósito aqui hoje? Explicar, através de exemplos, né, e passos que essa metodologia traz, o que é isso dentro da nossa realidade. Como é que eu faço isso dentro do serviço de saúde? Como é que eu faço isso à frente de uma unidade de internação? Como é que eu vou gerenciar riscos à frente de uma terapia intensiva, de um bloco cirúrgico? Então, esse é o nosso propósito aqui hoje. O que essa ISO 31000 preconiza? Gerenciar riscos tem 5 etapas. Então, primeiro, eu identifico os riscos, eu analiso os riscos, avalio os riscos, vou tratar esses riscos e vou monitorar esses riscos. Então, são 5 etapas. A metodologia preconiza aí, em 5 etapas, a gente utilizar várias ferramentas, tá? Então, o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje é sobre isso. Bacana? Então, vamos lá, gente. Então, dito então que é gerenciamento de risco, que nada mais é que identificar quais são as possibilidades e os riscos que o meu setor, que o meu serviço, que a minha equipe, né, expõe os meus pacientes e que a minha equipe também está exposta, né? Porque a gente, quando está falando de riscos, nós vamos falar de riscos clínicos. O que são riscos clínicos? São os riscos que advêm da assistência, da prática, do fazer dos profissionais de saúde. A gente vai falar de riscos não clínicos. O que são riscos não clínicos? São os riscos que a estrutura traz para o meu processo, para a minha assistência. Então, é o risco da estrutura predial, é o risco da rede de gases, é o risco que a gente tem em relação à estrutura física, tecnológica, de materiais, de suprimentos, risco de incêndio, risco da rede elétrica. Então são todos os riscos relacionados não à prática do profissional de saúde, mas de toda a estrutura, né, que cerca aí o processo. E riscos legais. O que são riscos legais? É o risco que expõe a instituição, que expõe a equipe a processos, a judicialização, né? É o risco de expor a reputação da equipe e da instituição de que aquilo que a gente faz no serviço não é de credibilidade. Então, é o risco de sofrer danos legais, né? De sofrer aí, da instituição sofrer processos judiciais. E a gente também tem o risco ocupacional. A gente não vai falar muito aqui do risco ocupacional, porque o nosso foco é a segurança do paciente, então a gente vai estar nós vamos privilegiar aqui o risco clínico e não clínico, mas o risco ocupacional são os riscos relacionados ao fazer do profissional, que o profissional está exposto quando ele pratica as suas atividades. Então, o risco de acidente biológico, risco, né, de problemas ergonômicos, enfim. Aí a gente tem vários, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, ok? Então, quando eu falo de risco, de gerenciar riscos, é uma leitura global de tudo que envolve a prática assistencial e não só o fazer do profissional de saúde e identificar ali quais são as nossas possibilidades de falha, onde a gente vai precisar intervir para que a segurança do paciente aconteça. É isso que é gerenciar riscos. Então, vamos lá para o primeiro passo.
Antes do primeiro passo aqui, gente, para ficar claro, peraí, onde é que eu me encaixo nisso? Você falou de 5 etapas, Kátia, eu sou enfermeira da unidade, como é que eu faço isso? O que eu tenho a ver com isso? Então, qual que é o papel do núcleo e qual que é o papel do enfermeiro assistencial, o líder da equipe, que está ali à frente da equipe? O núcleo de segurança do paciente, gente, vai definir a metodologia, né? Como é que a gente vai treinar as pessoas? Ela vai treinar as lideranças, o núcleo vai treinar os enfermeiros, os líderes, como fazer o gerenciamento de risco. Vai treinar essas etapas que eu estou falando aqui para vocês, vai ensinar a fazer. Quem gerencia o risco é o líder da unidade. Por quê? É ele que vai reconhecer quais são os riscos peculiares daquela unidade e ninguém conhece os riscos dessa unidade, é só quem trabalha lá que conhece os riscos da unidade, porque para identificar risco a gente tem que saber como o processo funciona, não é teórico, né? Não é qual é a lista de perigos e riscos que acontece, que podem acontecer numa clínica cirúrgica, não. Quais são os riscos e qual é a avaliação dos riscos desta unidade cirúrgica. Então é bastante peculiar. E quem sabe disso é quem trabalha lá. Então, o núcleo de segurança vai definir qual é o formato, né, da matriz. A gente vê muitas instituições que já trabalham com gerenciamento de risco. Vocês não vê aquela matriz colorida, né, verde, laranja. Quem já viu, gente? Coloca aí. Quem já viu a matriz de risco no setor exposta? Né? E quem já olhou para ela e falou, o que é isto? Então, aquela matriz de risco é uma ferramenta, é um método, é um formulário, é uma maneira visual de identificarmos, né, quais são os riscos que estão gerenciados ali naquela unidade. Então, o que o núcleo define? O que é o papel do núcleo? Definir o método, o formato, formulário, como vai ser o treinamento, para parametrizar, dar conhecimento para as lideranças fazerem o gerenciamento de risco. E qual é o papel do enfermeiro? É praticar esse gerenciamento de risco. O enfermeiro assistencial, ele vai identificar quais são os riscos, ele vai comunicar com a equipe. Gente, nossa equipe, aqui os nossos riscos prioritários são esses, o que tem maior impactos são esses, os riscos de alto grau são esses, os riscos inaceitáveis. Então é o enfermeiro assistencial que comunica e que debate isso com a equipe e que vai atrás de estratégias para conter esses riscos. Enfim, o enfermeiro assistencial é que precisa, mais que ninguém, saber sobre gerenciamento de riscos, porque é ele que vai convencer a equipe a engajar-se nessa causa e a evitar que aqueles danos aconteçam. Não é o núcleo que faz isso. O núcleo me dá suporte, apoio, me acompanha, diz qual é a maneira que a gente vai acompanhar o resultado, faz uma visão geral da instituição. Mas quem faz isso na unidade é o enfermeiro assistencial. Se não houver este envolvimento do enfermeiro assistencial, gente, não existe núcleo que vai convencer a minha equipe a praticar, né, a gerenciar os seus riscos. É o líder, é quem está à frente ali, é que convence no dia a dia que a gente mostra como faz e a importância do que fazer. Tá certo? Então esse é o papel aí do enfermeiro e o papel do núcleo. Estando o enfermeiro na frente do núcleo, ele vai ter que saber treinar as pessoas sobre isso, sobre essas ferramentas, ok? Então vamos lá. Primeiro passo é identificar os riscos. Antes de identificar o risco, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é muito importante. Antes de começar a listar lá os riscos, né, que a gente tem, riscos e perigos que a gente tem, nós vamos definir aí. Eu vou falar um pouquinho de risco e perigo daqui a pouquinho, que eu tô falando dos dois termos, tá? Só um momentinho. Então, antes de tudo, o que a gente faz? Define o escopo. O que é escopo? Está lá na NR, na ISO 31000, na NBR, ISO 31000. O que é escopo? É no escopo que vai definir como vai ser o projeto de gerenciamento de riscos, né? Quais serão os setores envolvidos, a gente vai mapear risco ocupacional ou não, quem vai mapear risco ocupacional, a gente vai mapear todos os níveis, né? São os riscos estratégicos, os riscos da instituição, ou a gente vai mapear a parte operacional. Quem define esse escopo é o núcleo de segurança do paciente junto com a alta administração, que vai definir os recursos, né? E as metodologias. Como que eu, enfermeiro assistencial, vou participar dessa definição de escopo? Eu vou definir o contexto. Então, antes de fazer mapeamento de risco, eu preciso entender o que é atendido, né? Que tipo de paciente, qual é o perfil dos meus pacientes atendidos aqui nessa unidade. Então, se eu trabalho numa clínica cirúrgica, antes de fazer mapeamento de risco, eu tenho que entender
quem interna aqui? Qual a faixa etária? Né? Qual é o tipo de procedimento que mais interna aqui? Qual é o tipo de pós-operatório que eu mais recebo aqui? Né? Qual que é o tempo que esses pacientes permanecem aqui? Esses pacientes têm quais tipos de complicação aí que eu já sei que está na história? Tem alguma maneira de medir? Já meço isso? Muito importante. Quais são as comorbidades que esses pacientes têm? Quais são os pacientes que eu atendo? Então, gerenciar risco, eu tenho que entender do processo e tenho que pensar em quem está envolvido, né? Que paciente é esse que está envolvido nessa assistência para a gente entender quais são os riscos, que é completamente diferente. Se eu gerencio uma clínica cirúrgica ortopédica, os riscos envolvidos são completamente ou muito diferentes de uma clínica cirúrgica oncológica. Então, é muito diferente, porque os riscos que o paciente traz são outros, né? Os riscos de complicações são outros. Então, primeiro, antes de tudo, eu preciso analisar. Observar é parar e observar o processo, ver como acontece, pensar um pouquinho como as coisas acontecem, observar como o processo acontece e observar através de quê? De estatística, né? A gente vai pegar as estatísticas aí do setor e avaliar quais são qual é o perfil, né? Quais são os estratos, quais são os grupos de paciente que eu assisto. Então, isso já me dá um grande embasamento, já me dá muita informação para eu fazer um gerenciamento de risco bastante assertivo, tá? Então, eu já analisei o contexto, eu vou agora praticar o gerenciamento de risco. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os riscos e perigos. O que é risco, o que é perigo? Perigo é a circunstância com potencial de dano. Então, eu tenho o perigo de um erro de medicação, né? Então, eu tenho um perigo. Eu estou vendo ali que da maneira como a gente recebe a medicação e que a gente guarda, a gente tem uma circunstância que pode expor os pacientes a dano. Isso é perigo. Pela maneira como a minha estrutura física está, eu tenho o perigo, né, de acordo com as minhas... Eu tenho camas altas e sem grades. Eu tenho uma circunstância ali, eu tenho uma situação, uma circunstância que potencializa um dano. Isso é perigo. O que é risco? Risco é o encontro da circunstância que expõe a dano, mais as características que o paciente traz. Então, quando eu falo de risco, eu estou considerando as variáveis, as vulnerabilidades que o meu paciente traz, mais a circunstância de dano. Então, risco de queda, eu estou considerando a circunstância com potencial de dano. O paciente está na cama alta, sem grade, sem proteção, e eu encontro um paciente com risco de queda, um paciente agitado, um paciente confuso, numa cama sem proteção e sem acompanhante. Então, eu tenho um risco elevado de queda, porque tem uma circunstância, mais os fatores trazidos, as características trazidas pelo paciente, o encontro disso é que a gente chama de risco. Então, risco é a possibilidade, é o grau de probabilidade de um evento acontecer. Tudo bem, gente? Tá claro aí? Não tem nenhuma perguntinha ali na interrogação, estou considerando que nós estamos entendendo aqui essa discussão, tá? Então, podem aí ficar à vontade. Deu para entender? Dá uma acenadinha aí para mim, por favor. Ok? Quem tá tranquilo? Então, perigos, eu tô na fase agora de identificar. Então, eu vou identificar. Como que eu identifico? Eu vou avaliar o processo, como eu já disse, e vamos recorrer a histórico, né? O que já aconteceu? Se for um setor que já gerencia eventos, vamos levantar os eventos, né? O que já aconteceu de evento sentinela? Já aconteceu erro? Já aconteceu queda? Já aconteceu morte aqui pós-operatório de cirurgia? Alguém já morreu? Morreu de quê? Então, vamos levantar histórico da comissão de óbito, histórico de óbitos, isso tudo vai ajudar na hora de identificar os riscos. Então, se eu não tenho histórico, gente, eu vou pela memória da equipe. Então, não tem histórico. Não tem histórico de evento. Aqui a gente não notificava evento. É a primeira vez que a gente está trabalhando com gerenciamento de risco. A minha equipe, nós vamos sentar com a equipe e vamos falar, gente, quais são os perigos e riscos na nossa unidade. Uma maneira, né, estruturada de fazer isso por exemplo, a gente pegar um mapa de processo e ir levantando todos os perigos e riscos de cada etapa. Como é isso? Por exemplo, vamos citar o exemplo de uma unidade cirúrgica.
Então, basicamente, né, quais são as etapas do processo de uma unidade cirúrgica? Eu tenho a etapa de admissão, eu tenho a etapa de executar o plano terapêutico e os projetos terapêuticos, ou seja, executar as prescrições médicas, de nutrição, do enfermeiro, da físio, né, fazer os procedimentos. Tem uma etapa de avaliar, ou de auditar, ou de fechar ali o processamento do faturamento, avaliar aquele prontuário, e tem a etapa da alta. Então, assim, de maneira resumida, paciente na unidade de internação cirúrgica, admissão, execução do plano e projeto terapêutico, avaliação e alta. Como que a gente vai identificar os riscos e perigos? Nós vamos, em cada etapa, listar quais são os riscos e perigos, né? Quais são as circunstâncias e quais são os riscos que acontecem em cada etapa. Por exemplo, admissão do paciente cirúrgico na minha unidade. Gente, o que pode? Essa é a pergunta. Quais são as possibilidades de falha que a gente tem ou que a gente já teve? O que pode dar errado na admissão aqui na nossa unidade? Então, aí a gente vai citar. A gente pode receber um paciente sem preparo para a cirurgia. A gente pode receber o paciente sem a documentação completa, né, para a cirurgia. A gente pode receber um paciente que não está com a estrutura adequada para a complexidade daquele paciente, a estrutura de gases, a estrutura de suporte tecnológico. Então, eu posso receber o paciente e não ter a estrutura tecnológica compatível para a complexidade. Então, é o que pode acontecer na situação atual e por isso, vejam que por isso é peculiar. Porque eu estou avaliando o que pode acontecer naquela unidade. E daqui a pouco eu ainda vou definir a natureza e o grau, né, de risco dessa possibilidade, e aí ela fica mais peculiar ainda. Deu para entender? Então, o que pode dar errado? É essa a pergunta. O que pode dar errado na admissão? O que pode dar errado, gente, o que pode acontecer de dano hoje, na situação que nós estamos, o que pode acontecer de dano na execução do projeto terapêutico, né? Então, eu posso ter erro de medicação, eu posso ter erro de hemotransfusão, eu posso ter falha no preparo do paciente pré-operatório, como eu disse, né, que é uma clínica cirúrgica. Eu posso ter falha no monitoramento do paciente pós-operatório, eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, eu posso ter uma hemorragia. Então, o que é que eu vou elencar aqui? Eu tenho que pensar no como o processo acontece e tenho que pensar quais são os pacientes, não falei isso? Então, se é paciente pós-operatório oncológico, quais são as principais complicações esperadas para aquele tipo de paciente que eu estou atendendo? O que mais acontece? É hemorragia? É choque? O que mais acontece naquele tipo de paciente que a gente atende lá predominantemente? É identificar essa característica do paciente que vai me dizer, gente, quais são os scores de risco que eu vou usar. Então, eu vou usar um risco para risco de queda, eu vou usar um score de risco, né? E a gente vai escolher, por exemplo, o risco de lesão de pele. É um tipo de paciente mais acamado, é um tipo de paciente mais debilitado. Se é esse tipo de paciente, eu posso ter lesão de pele. É um risco, né, frequente na minha unidade, é um evento frequente ter lesão de pele. Então, eu vou usar aí um score de risco para, por exemplo, Braden. Então, a definição de qual classificação de risco eu vou fazer no paciente vai ser definida através da análise desse perfil. Então, a gente vai escolher. Então, não é para usar risco de queda para todo mundo, todas as unidades. Não, a gente vai avaliar o perfil. É claro que risco de queda, gente, é preocupante, a gente tem que avaliar para todo mundo, mas talvez o risco de queda naquela unidade não é o prioritário, né? Então, eu vou começar por outra coisa e vou chegar lá no score de risco de queda. Então, é bem peculiar, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Saber do perfil e, a partir do perfil, entendendo do processo e com as pessoas que trabalham no processo, eu vou inventariar as ameaças. Eu vou listar as possibilidades de dano. O que pode dar errado aqui, gente? É bem essa a pergunta. Extubação, erro de medicação, e aí a gente vai listando tudo, ok? Isso é identificar. Então, a gente faz aí, através da observação e pensando no perfil. Qual que é a segunda etapa, como eu disse? Então, eu já tenho uma lista de vários eventos que podem acontecer. Então, agora, listando os eventos, né, os danos, listando aquilo que pode acontecer, a gente vai para a segunda etapa, que é analisar. O que é analisar esses riscos? Analisar é definir a probabilidade e o impacto se acontecer.
Então, vamos lá, eu mapeei o risco de, sei lá, a gente tem aqui o risco de perda de dispositivos. Eu sou da clínica cirúrgica, meu paciente, que eu recebo muitos pacientes com dispositivos invasivos pós-operatório, drenos, né? Então, eu recebo muito paciente com sonda, com dreno, é muito comum. Então, é um risco que eu tenho que avaliar. Qual é o impacto se acontecer a perda de um dispositivo invasivo desse? Qual é o impacto? Então, a gente pratica a maioria dos serviços, existem outras maneiras, tá, gente? Existem várias, até mais estratégias estatisticamente mais robustas, digamos assim, mais complexas. Mas o que tem sido praticado aí, né, em vários serviços, é fazer uma pontuação da probabilidade e do impacto em 4 níveis. Então, eu vou pegar cada item daquela lista e vou avaliar o impacto e a probabilidade. Digamos aí esse exemplo, perda de dispositivo. Então, eu vou dar uma pontuação 1, 2, 3 ou 4 para ela no impacto. Se perder um dreno de tórax no pós-operatório imediato, qual é o impacto disso? O impacto ele pode ser menor, né? É o impacto que não vai atingir o paciente. Então, se perder o dreno é um impacto menor, ele vai atingir o paciente, ele vai trazer alguma consequência para o paciente? Vai. Então, ele não é ele não é menor. Ele pode ser um dano moderado. O que é um dano moderado? Se eu perder o dreno de tórax no pós-operatório imediato, ele pode trazer danos temporários, então pode ser um dano para o paciente que eu vou conseguir resolver e que não vai ser um dano que vai permanecer com o paciente. Então, se for isso, eu dou pontuação 2. Se não for, não dou pontuação 2. O outro impacto é o 3, a pontuação 3, que é dano permanente. É aquele dano que vai permanecer com o paciente para sempre. Então, é uma reabordagem cirúrgica, né? É um paciente que teve uma amputação, uma lesão. Então, vou deixar consequências permanentes naquele paciente. Ele vai para sempre ter aquele dano. Mesmo que eu contenha, ele vai para sempre ter. Ou o dano pode ser catastrófico. O que é isso? Óbito, tá? Então, são 4 pontuações. No nosso exemplo aqui, então, perder um dreno de tórax durante o pós-operatório imediato é uma possibilidade na clínica cirúrgica, no meu perfil de paciente. Se acontecer isso, qual é o impacto? Como é que a gente define impacto? Eu vou recorrer ao histórico de eventos que já aconteceu. Se não tiver esse histórico, eu vou recorrer avaliando ali a possibilidade. É possível, no pós-operatório imediato, né? Nas primeiras 24 horas, por exemplo, se acontecer uma perda de dreno de tórax. Neste momento, gente, eu posso ter um dano catastrófico. Vocês concordam comigo? Porque o paciente, ele pode ter ali uma hemorragia, o paciente ele pode ter uma complicação séria respiratória e eu não conseguir conter, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória e morrer. Então, eu vou considerar o mais alto grau. Então, eu dou 4 para ele. 4 pontos no impacto. Beleza? E aí, eu vou avaliar, além do impacto, eu vou avaliar a probabilidade de acontecer. Do mesmo jeito, eu dou nota 1, 2, 3 ou 4. A nota 1 é se é muito improvável de acontecer. O que é muito improvável? Não acontece isso aqui, passa anos sem acontecer. Como que eu vou saber disso? Pelo histórico de eventos, ou se eu não tiver histórico, eu estou começando hoje, não é por isso que nós não vamos começar. A gente começa pela memória das pessoas. Então, já aconteceu, gente? Quando foi que aconteceu de perder o dreno? Aconteceu, não tem anos, isso acontece aqui por anos. Isso é muito improvável de acontecer. Improvável é nota 2. O que é improvável? Acontece mais de uma vez no ano, mas não acontece todos os meses. Então, 1 ou 2 vezes no ano chega a acontecer isso. O provável acontece várias vezes por ano, né? Mais de 2 vezes por ano. E nota 3. E nota 4 é o muito provável. Muito provável é aquilo que acontece todos os meses e praticamente acontece no mínimo 2 vezes por mês. É aquilo que acontece de 15 em 15 dias ou toda semana, é aquilo que é muito provável. Então, eu vou dar nota 1, 2, 3 ou 4 de acordo com a probabilidade. No nosso exemplo, perda de dispositivo venoso, né? No pós-operatório, nas primeiras 24 horas de pós-operatório. Qual é a probabilidade de acontecer?
Aí eu recorri, eu vi que é provável, já aconteceu isso mais de 2 vezes por ano. Então eu tenho um risco catastrófico, um impacto, desculpa, catastrófico. Então, digamos que se acontecer na unidade de internação, que não tem um cirurgião lá presente, que não tem um médico lá presente para fazer uma intervenção imediata, a possibilidade do paciente que perdeu um dreno de tórax evoluir para uma complicação severa e uma parada cardiorrespiratória na minha unidade é 4. E a probabilidade de acontecer é 3. Então, eu vou multiplicar essas duas pontuações, certo? Então, eu peguei esse 4 vezes 3, deu nota 12. Isso é avaliar o risco. Eu vou passar aí para a próxima etapa. Avaliar o risco é decidir se ele é uma prioridade ou não. Então, antes de eu passar para a avaliação, que eu vou falar o que a gente faz com essa nota 12, a gente vai pegar essa lista de riscos e para cada uma delas eu vou pontuar. Então, a gente faz isso numa matriz, gente. A gente lista os riscos e coloca lá a nota para probabilidade, a nota para impacto de cada uma delas. Para o risco de medicação, erro de medicação, para o risco de hemotransfusão, para o risco de hemorragia, para o risco de parada cardiorrespiratória. Enfim, eu vou pontuando tudo. E para cada pontuação eu vou considerar o quê? A estrutura que eu tenho. Por exemplo, eu pego lá o risco de parada cardiorrespiratória. Qual é o impacto disso acontecer na minha unidade de internação? Digamos que a minha unidade de internação é uma unidade cirúrgica de paciente de baixo risco. É muito raro acontecer uma parada cardiorrespiratória e a minha equipe, a última vez que ela foi treinada sobre parada cardiorrespiratória ou a última vez que aconteceu uma parada cardiorrespiratória na minha unidade foi uma tragédia. Foi um corre-corre, cada um correu para um lado. Então, digamos, se acontecer uma parada cardiorrespiratória na minha unidade, na estrutura que eu tenho, na capacitação atual da minha equipe, qual é o dano? Catastrófico. A chance, né, o impacto vai ser catastrófico. Por quê? A minha equipe não está preparada, a minha estrutura não está preparada. Então, eu tenho um impacto alto. Então, por isso é que é peculiar. Porque além de identificar os riscos, né, as circunstâncias, os riscos de cada unidade, da minha unidade, eu ainda vou pontuar o impacto e a probabilidade da minha unidade, considerando o histórico, considerando como nós estamos hoje, se eu já gerencio, se eu já capacito a equipe, se a equipe está desatualizada. Então, eu vou considerar as circunstâncias da minha equipe. Por isso é peculiar, gente. Eu acho fantástico gerenciamento de risco. Por quê? Porque faz sentido para as pessoas. Se for feito na metodologia em que eu estou envolvendo as pessoas e fazendo essa discussão que nós estamos fazendo aqui com as pessoas que trabalham naquela unidade. Então, aquilo vira o retrato nosso, da nossa equipe, do nosso trabalho. E isso vai facilitar muito para que eles entendam que aquilo é peculiar, é nosso e que nós precisamos tratar, que nós precisamos fazer algo, né, para interferir que aqueles danos não aconteçam, ok? Então, a gente já foi identificação e a avaliação dos riscos. Avaliar é pontuar, é definir a natureza, a característica do risco. Avaliar, desculpa, a gente fez a análise. Avaliar é decidir o que fazer com o resultado dessas probabilidades e deste impacto. A gente fala que a gente vai definir a tolerabilidade, né? O quanto é tolerável ou não aquele risco. Então, a gente pode, se a gente usar a pontuação de 1 a 4 para impacto e probabilidade e fazer, né, a multiplicação, a gente vai ter 4 faixas de resultado. Então, eu tenho aqueles riscos que pontuaram de 1 a 3, que a gente coloca lá naquela faixinha verde, lembra da matriz colorida? O verde é a pontuação de 1 a 3. São os riscos de baixo, né, baixa prioridade, baixo impacto. Não vou usar impacto porque uma das variáveis lá já é impacto. São os riscos de baixa prioridade, né? De baixa, são os riscos mais toleráveis. O que a gente vai fazer com eles? A gente vai acompanhá-los, a gente vai acompanhar se eles estão acontecendo ou não. Eu preciso fazer alguma medida? Se você não tiver risco alto, não tiver prioridades maiores que ele, você não vai fazer nada com ele, você vai acompanhar. Então, ele está lá, eu sei que ele existe, a gente vai ficar de olho nele. Se tem pontuação de 4 a 6, a gente coloca naquela faixa amarela. Como é que colocar? O que é isso, Kátia? Quando a gente fala, tem uma matriz, gente, tem uns quadradinhos, né? Para quem nunca viu. Tem uns quadradinhos verdes, uns quadradinhos
de acordo com a pontuação. Não dá para mostrar aqui, eu podia ter colocado um cartazinho, mas tudo bem. Então, a gente tem a pontuação, uma faixa verde nessa matriz. Eu vou lá, eu tenho uma lista de riscos. Então, risco de medicação. Medicação nunca vai ser, né? Mas digamos. Risco de identificação insegura. Então, ele foi pontuado, está tudo controlado, eu tenho protocolo, funciona bem, não acontece erro de identificação aqui. Então, ele está lá no verdinho, só tem que ficar de olho nele. Eu vou lá e escrevo. Eu faço uma lista, coloco uma legenda número 1, 2, 3, 4. Número 1, coloco lá na matriz, número 1, verde, né? Coloco dentro do verde. Para quê? Isso é uma comunicação visual. Para a equipe entender o que está no jogo, né? Quais são as nossas prioridades. Então, se ela é verde, é de 1 a 3 pontos, eu vou ficar de olho nele. Se for de 4 a 6 pontos, a gente tem aí a faixa amarela, que a gente coloca que é prioridade moderada, né? O que a gente faz com ele? A gente vai definir planos de ação, né? Então, vamos definir projetos, planos de ação de médio e longo prazo, se for necessário, né? A gente vai fazer um plano de ação para melhorar a condição, para que eles melhorem, né, o impacto e a probabilidade, tá? Agora, se for risco de 8, se o resultado deu de 8 e 9, a gente fala que é um alto risco. Alto risco já é algo, eu tenho que fazer algo. O que eu preciso fazer? Eu preciso divulgar para a equipe, divulgar para a instituição que aquilo é um risco, que a gente precisa estar alerta, que aquilo pode acontecer, que a gente vai ter que tomar cuidado e eu tenho que fazer intervenções, planos de ação mais imediatos. Então, a gente tem aqui o risco de erro de medicação, ele é muito provável, né? E é de grande impacto, então deu nota 9. Muito provável não, ele é provável e é de impacto permanente, digamos assim. Aí deu nota aí 9, que é o 3 vezes 3. E o que eu tenho que fazer? Planos de ação mais imediatos. Então eu vou avaliar por que a gente pode ter de medicação, como é que é armazenado, né? Como é que eu guardo a medicação dentro do setor, como é que eu recebo para 24 horas, qual que é a capacitação da equipe. Então a gente vai fazer várias práticas. Inclusive, eu já fiz uma live aqui só sobre erro de medicação com boas práticas, né? Então a gente vai definir aí várias práticas. Se o risco, na minha lista, deu nota 12 a 16, gente, a gente fala que é um risco inaceitável. Por quê? Porque a gente está falando que tem grande chance de acontecer e que se acontecer vai morrer alguém. Então, é o tipo de risco que a gente fala, para tudo e vamos consertar isso. Porque nós estamos expondo o paciente a uma grande chance de um evento catastrófico, né? Então, isso é sério. O que é para tudo? Tem que ter uma intervenção imediata, né? Digamos que a gente não precisa, né, que um paciente passe por aquela situação. A gente não precisa que um paciente passe por uma situação de pós-operatório com hemorragia e venha para um óbito, porque ele teve choque, nós não conseguimos identificar e o paciente teve uma parada, nós não conseguimos intervir e ele morreu. E a gente não precisa dessa situação para fazer alguma coisa. A gente já sabe que isso pode acontecer, a gente já pensou sobre isso e a gente tem que fazer uma intervenção imediata. O que é intervenção imediata? A gente vai adequar a estrutura, né? A estrutura, quando eu falo, não é a estrutura física. Eu vou adequar, disponibilizar de maneira assertiva as condições para intervir numa parada, vou treinar a minha equipe a fazer isso, eu vou simular, vou treinar a equipe e vou ensinar a minha equipe como identificar previamente que aquele paciente, primeiro, tem risco de sangramento aumentado e como eu monitoro se o paciente está tendo risco, está tendo sangramento aumentado. Ele não precisa chegar no choque. Então, é uma intervenção imediata, são coisas graves. Eu estou discutindo isso com a equipe, a gente está consensando que pode acontecer, com muita chance, uma complicação hemorrágica e se acontecer a gente não sabe o que fazer. Então, olha, isso é inaceitável. Então, a gente vai fazer uma intervenção imediata. Tudo bem, gente? Então, eu tenho 4 faixas. Analisar o risco é impacto e probabilidade, nota de 1 a 4, de acordo com a característica. E o cruzamento, né, a multiplicação, eu vou gerar 4 faixas. Ou o risco é de tolerabilidade, né? É um risco de baixa prioridade, faixa verde, de 1 a 3, ou o risco é amarelo, de 4 a 6, que é um risco aí de moderada prioridade, de 8 e 9 é alta prioridade, e acima de 12, né, de 12 a 16,
é de inaceitável, é um risco que a gente tem que fazer intervenção imediata. Tá certo? Deu para entender isso? Eu defini até agora, identifiquei, analisei e avaliei. Decidi as prioridades. O que a gente pratica, gente? Vamos no laranja e vermelho, vamos fazer planejamento, vamos fazer intervenção, vamos rodar PDCA para essas prioridades. É assim que a gente começa, né? A gente dá prioridade para aquilo que é mais importante. Me perguntam sempre isso. Mapeei os riscos, cara. Tem uma lista de 30, 40 coisas lá. Por onde eu começo? Pelo laranja e pelo vermelho. Claro, pelo vermelho, né? Obviamente. E também aí intervindo no laranja, divulgando para a equipe. Ok? Eu falei que são 5 passos. A partir daí, a próxima etapa é tratar, né? É o mais importante agora, porque até agora o que a gente falou foi planejar aquilo que pode, planejar, né? Reconhecer para criar planos do que pode acontecer. Tratar, gente, é onde acontece. Tratar é executar, né? É definir barreiras, e tem o nome de barreira porque a gente tem a intenção de conter, intervir no risco para que ele não chegue até o paciente. Então, o que é tratar? É definir aí quais são as barreiras, como é que a gente vai evitar que o paciente tenha perda de dispositivo, no caso aí, como é que eu vou evitar que o paciente tenha perda do dreno de tórax nas primeiras 24 horas. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu ensino para a equipe? Como é que eu vou transpor o paciente? Como é que eu vou higienizar o paciente? Então, a gente vai definir barreiras. O que são barreiras? Aí eu tenho que usar bastante a criatividade, usar a estrutura que eu tenho e ir atrás, através de projetos de melhoria, de melhores condições, se for o caso. Mas o que a gente usa nas barreiras? Então, é uma matriz mesmo, ó, listou os riscos, a probabilidade, o impacto, a multiplicação, e aí eu coloco uma coluna de barreiras, prevenção. O que eu vou escrever lá? Implantação de protocolos, treinamento da equipe, regimentos, plano de contingência, mudança no processo, estratégias de comunicação entre a equipe, a manutenção preventiva e por aí vai. Depende muito do que for o risco. E é muito recomendável, gente, que do lado da coluna de prevenção a gente tenha ações corretivas. O que é isso? Isso é muito importante, tá? A gente tem que saber como prevenir o risco, mas a gente tem que saber o que fazer quando o evento acontecer. Então, o que a gente escreve? Quais são as ações, as atitudes, quais são as atividades que a equipe vai fazer se acontecer. Se o paciente tiver a perda do dreno de tórax, o que a equipe faz? Ela tem que saber, então tem que estar escrito lá. Primeira coisa que ela tem que fazer, ela vai acionar o intercorrista, ou né, acionar aí como é o médico de referência, ela vai, o que ela vai fazer com o paciente? Como ela vai atender o paciente? Então ela já vai trazer o material de emergência, ela já vai avaliar, ela vai definir como vai ser essa comunicação, ou se já vai direto para o bloco, não sei. A gente tem que conversar e definir o que se faz quando o paciente perde o dispositivo. Então a gente escreve lá, isso chama mitigação do dano. É conter os danos ao mínimo de impacto que ele pode ter. Tá? Então na prevenção, gente, a gente vai definir ações para diminuir o impacto e ações para diminuir a probabilidade de acontecer. Tá? Isso é tratar. E tudo isso vira planos de ação, vira protocolos, e aí a gente vai compor tudo isso para o plano de segurança do paciente, né? Que é a instituição pega isso de cada setor e junta tudo como um planejamento estratégico aí da segurança. Isso que é o plano de segurança do paciente. Então, a gente vai para a última etapa, né? Mitigação é isso, diminuir o impacto, né? Diminuir para que o dano seja o mínimo possível. Implantar barreiras para que ele não aconteça, mas diminuir também para que, se acontecer, o dano seja o mínimo possível, tá? Então, a gente tem que pensar nas duas coisas. Bacana? A última etapa aí do ciclo, né, de gerenciamento de riscos é o monitoramento. Então, eu vou acompanhar, medir, monitorar indicadores que me digam se as práticas que eu estou colocando no processo estão dando resultado. Então, a gente vai medir indicadores. Quantos pacientes, por exemplo, a gente vai classificar o paciente para risco de queda e vou acompanhar qual a porcentagem dos meus pacientes que não tiveram queda. Então, a gente vai
vai falar sobre uma live, uma das lives vai ser sobre indicadores de segurança para a gente explicar melhor. Os próprios protocolos do Ministério da Saúde, como eu digo, das metas internacionais de segurança do paciente, eles têm dentro do protocolo todos os indicadores que devem ser mensurados. A gente vai medir, por exemplo, né, gente, se os eventos estão acontecendo. Então, monitorar é isso, é definir se as práticas estão sendo efetivas através de indicadores. Então, esse é o ciclo de gerenciamento de riscos, que é muitíssimo importante, né? É uma maneira da gente aproximar aí a nossa equipe dessa estratégia, é fazer junto, tá? Tem algumas perguntas aqui que não estão digitadas na caixinha, mas eu vi que algumas pessoas digitaram, eu vou tentar olhar aqui. Se por acaso ficar alguma para trás, gente, por favor, coloque lá na caixinha. Mas antes eu vou olhar primeiro a que está aqui na caixinha de interrogação. Algumas aqui. Deixa eu ver. No caso, fazemos mapeamento de risco dos... Aqui, ok. Ju e Duda? Deve ser Ju, né? Não sei se esse é o seu nome, Ju. Mas obrigada aí pela pergunta. No caso, fazemos um mapeamento dos principais riscos do meu setor, isso mesmo, a gente vai mapear os principais riscos do setor. Então, como eu disse, para não ficar, né, um mapeamento muito disperso, para a gente levantar todas as possibilidades, pensa de maneira estruturada. Na admissão, na execução da medicação, na execução de procedimentos, na execução ali da dieta, a gente vai pensando em cada etapa do processo e se perguntando quais os riscos que podem acontecer. Na etapa de alta, né, o que pode acontecer? Isso facilita na reunião com a sua equipe para você não deixar nada de fora ou também não dispersar demais o assunto. Respondido aí, Ju? E aí a gente vai mapear todos os riscos aí da unidade para depois definir as prioridades, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais... Tem algumas perguntas digitadas, deixa eu ver se eu deixei aqui. Vamos lá. Opa, é que quando eu clico aqui abre, para mim, não só a caixinha. Desculpa, gente, só um minutinho. Deixa eu que tem uma pergunta aqui. Que foi a Faria Márcia? Foi Márcia que perguntou, se não me engano? Aí, ó, é difícil aqui nos comentários. Ô, Márcia, se você puder fazer essa gentileza de colocar na caixinha aqui, achei. Posso deixar o técnico específico só para medicação? Aí você vai defender, ou você vai definir isso na barreira, né? Como eu falei lá, risco de erro de medicação é de alta prioridade no meu processo. Existem hoje, gente, a gente tem essa discussão dentro da enfermagem. Nós tivemos um movimento dentro da enfermagem, né, colocando do risco que era deixar um paciente, um técnico só na medicação e da gente fazer, né, a divisão dos cuidados integrais, em que quem cuida da medicação também cuida do paciente. Essa é a prática mais sistematizada hoje, mais praticado, né? Isso é que é mais praticado. Atualmente existem correntes, né, discussões dentro da segurança do paciente, colocando que é mais efetivo, né, deixar um técnico mais especializado em medicação, porque ele vai ter mais expertise, mais experiência, mais treino, mais capacidade de monitorar, mais capacidade de orientar. Então, existem as duas correntes, existem aí pessoas defendendo as duas ideias, existem grupos defendendo de não deixar alguém exclusivo, existem grupos colocando que é mais efetivo. Existem estudos que estão sendo publicados mais atuais, mais recentes, colocando como uma boa prática deixar alguém específico para medicação. Mas aí você tem que avaliar, né, qual é a estrutura que você tem. Por exemplo, deixar um técnico de enfermagem exclusivo para medicação, mas responsável por 20, 30 pacientes, a gente há de convir que ele não tem a mínima condição de fazer. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Na estrutura que você tem, na capacidade que você tem da equipe, na capacidade que você tem de cobertura, né? Então, se a gente deixar também só um técnico exclusivo, eu tenho que ter alguém na equipe que faça esse papel também quanto ele,
né? Que o dia que ele tirar férias e ninguém souber fazer medicação, a gente vai ter um problema sério. Então, tudo isso está envolvido, mas existem as duas correntes aí sendo apoiadas, vai depender muito da decisão gerencial de vocês, considerando a estrutura que você tem, mas é uma discussão interna, é um consenso que precisa ser feito, ok? Será menos risco nos cuidados? Então, eu acho que é a mesma pergunta que você fez, tá? Aí vai depender muito da decisão gerencial de vocês. Márcia, me tira uma dúvida? Tiro. Será que é essa dúvida aí que você está se referenciando? Né? Eu acho que é sim. Ok? Respondido, Márcia? Tudo bem, gente? Mais alguma questão? Acho que como evitar as iatrogenias na atuação da enfermagem? Gerenciando riscos, tá? Então, é exatamente assim. A gente evita iatrogenias, primeiro reconhecendo que elas podem existir. Reconhecendo que elas podem existir, a gente abre, põe na mesa para a equipe. Gente, como nós podemos fazer para evitar que esse erro aconteça? Você, com certeza, gente, eu já passei por isso inúmeras vezes. Você, com certeza, vai se surpreender da capacidade que a sua equipe tem de propor ideias e atividades e maneiras de mudar o processo para ele melhorar. Então, assim, quando a gente envolve a equipe, nós temos isso, a situação atual é essa, isso já aconteceu quando você recorda, né? Quando você faz eles refletirem de situações que já aconteceram e eles trazem à tona aquela importância, eles são capazes de propor barreiras incríveis, utilizando a estrutura que a gente tem. É claro que vão surgir ideias, né? De estruturas melhores, de maneiras de fazer que a gente não tem a condição naquele momento, a condição financeira, a condição estrutural, mas vão surgir muitas ideias de maneiras de fazer que a gente pode aplicar hoje, amanhã, tá? Então vocês vão se surpreender. Surgiram mais algumas perguntas aqui. A barreira fica melhor. Acho que Márcia está falando, né, Márcia, sobre a gente deixar um técnico exclusivo aí, tá? Então deve ser isso, se não for isso, você retorna aqui pra gente. Mas existem correntes, particularmente, aí é uma opinião, tá, gente? Isso não é uma decisão particular, é uma minha opinião. Se a gente tiver condição operacional e um profissional bem capacitado em medicação, eu acho pode ser mais efetivo, porque medicação exige uma compreensão muito grande, e é uma compreensão muito grande do processo, e a gente lida com muitas classes medicamentosas, e é difícil manter todo mundo expert em tudo, né? É bem difícil. Então, aí é uma opinião, tá? Não é uma determinação. Existem, como eu disse, os dois lados, aí, as duas correntes. Ok? Gente, foi um prazer, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu espero que tenha contribuído para provocar curiosidade. É claro que não dá para a gente esgotar esse assunto aqui, ele é vasto, complexo. Eu citei os passos, mas em cada passo a gente pode usar muitas ferramentas aí da qualidade, né? Então, para mapear risco, a gente pode, para analisar, para mapear risco, a gente pode usar fluxos, a gente pode usar várias ferramentas de observação, de processo, de padronização aí, para mapear, para analisar, a gente pode usar FMEA, a gente pode usar metodologias aí estatísticas, PDCA e um monte de coisa. Então, eu quis dizer aqui só sobre a estrutura geral do gerenciamento de risco. Como eu disse, minha intenção é provocar. Vamos sair da zona de conforto, que tem muita coisa para a gente estudar e para a gente fazer aí com a segurança do paciente, tá ok? Muitíssimo obrigado, né? E muito, muito obrigada aí pela excelente live. Se contribuiu para você, manda para alguém. Vamos fazer a causa da segurança do paciente, fazer parte da nossa equipe, da nossa missão. Muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Na terça-feira que vem a gente tem mais live de segurança do paciente, tá? Então sigam aí com o Ibraenf na nossa programação aí sobre liderança. Amanhã a gente tem live nesse mesmo horário. Bacana? Um beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada.